Vamos abrir a Bíblia em Efésios, por favor. Efésios capítulo 2. Você fala assim: ah, pastor, eu não vim preparado. Não tem problema, segue o perfil da loja, você pode comprar por lá, tá bom? Efésios capítulo 2. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Eu quero conversar com você essa noite, a partir desse texto, a respeito do seguinte tema: destinados a reinar. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Diga para quem está do seu lado: você foi destinado para reinar. Amém, queridos? Efésios 2, verso 1 diz: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. E assim, porque os seres humanos porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo da ira de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe vida, que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza de sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso é um presente dado por Deus. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para cada um de nós. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Pai Celestial, fala conosco nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, por meio da palavra. Queremos entender a palavra. Fala conosco, Pai, nós te pedimos, em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Irmãos, uma coisa que pode trazer muita ansiedade ao coração de uma pessoa, é quando ela perde de vista o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E algo que pode nos fazer perder com clareza o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, é exatamente o sofrimento. Mas não apenas o nosso sofrimento, às vezes o sofrimento na vida de uma outra pessoa pode nos fazer perder a clareza do plano e do propósito de Deus. E é exatamente isso que estava acontecendo com os efésios, quando Paulo escreveu essa carta. Eles estavam muito preocupados, eles estavam perdendo a clareza do plano e do propósito de Deus. Por quê? Porque o maior líder da igreja, o maior pregador, o maior evangelista, o maior apóstolo, na perspectiva daquele tempo e de todos os tempos com certeza, estava preso.
E consequentemente a proclamação e a edificação da igreja podia estar comprometida com a prisão de Paulo. E isso começou a perturbar, isso começou a estremecer o coração daqueles irmãos. Só que, irmãos, Paulo escreve essa carta exatamente para lembrá-los de que Deus tem um propósito, amém, queridos? Diga para quem está perto de você: Deus tem um propósito, amém, queridos? Ele não perdeu o controle da sua vida, não perdeu o controle da minha vida, não perdeu o controle da história. Às vezes a gente acha que Deus está comprometido, que o governo dele está perdido, mas, irmãos, Deus não perdeu o controle da história. Mesmo nas situações mais adversas, Deus mostra para nós que Ele continua no controle de todas as coisas, amém, queridos? E Paulo vai mostrar isso, em primeiro lugar, no capítulo 1, quando ele mostra que mesmo diante da falência da humanidade, Deus sempre teve um plano. Antes mesmo que o mundo existisse, antes que qualquer coisa viesse à tona, Deus já tinha traçado um plano de antemão. Mesmo a queda do homem, a sua desobediência e a morte espiritual de todos, não interferiu no eterno propósito de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E Deus também tinha um plano para Paulo, mesmo que ele estivesse em cadeias, irmãos. Fazia parte do plano de Deus que ele estivesse ali, para que de alguma forma o evangelho pudesse alcançar outras pessoas, e eu e você hoje pudéssemos ler essa carta e sermos edificados na nossa fé. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Agora, se existe uma história no texto bíblico que mostra claramente para mim e para você que Deus sempre tem um propósito em todas as coisas, de que Deus usa todas as coisas para o cumprimento da sua vontade, na minha opinião, é a história de José. Eu acho que não existe um outro personagem, exceto, claro, o Senhor Jesus Cristo, mas não existe um outro personagem que ilustra melhor para nós como Deus pode usar todas as situações na vida de uma pessoa, a fim de conduzir o seu propósito, a sua vontade na vida dela. Olhe para José, um jovem de 17 anos que tem um sonho, e nesse sonho Deus diz para ele: olha, José, eu vou levantar você para ser governador sobre a sua família, você vai ser, na questão de poder, maior do que os seus irmãos. Você conhece a história. José compartilha o sonho com eles, eles são tomados de inveja, são tomados de fúria. Só que José tem um segundo sonho, e se o primeiro sonho já era ruim, o segundo era pior ainda, porque José não se via apenas maior do que os seus irmãos, mas se via no governo até mesmo sobre os seus pais. Ele vê o sol, a lua e as estrelas se curvarem diante dele, e a interpretação do sonho é a seguinte: toda a sua família vai se curvar diante de você. E por causa disso os irmãos de José planejam a sua morte, mas o seu irmão mais velho intervém. Ele é vendido como escravo para o Egito, vai parar na casa de um homem chamado Potifar, e ali começa a servi-lo. O texto bíblico diz que tudo que José coloca as mãos, prospera. Ele coloca as mãos, prospera. Ele é um jovem bonito, ele é bem sucedido no seu trabalho, e a Bíblia diz que por causa disso a mulher de Potifar deseja se deitar com ele, ter um caso com ele, e José foge. Um determinado dia a mulher planeja todo um cenário, e ela o agarra e diz: deita-te comigo. Ele diz: mulher, sobre tudo que o seu marido, meu patrão, tem poder, ele me conferiu autoridade, mas não me conferiu você, me deixa em paz. Mas a Bíblia diz que a mulher agarra a sua roupa, e com esse pedaço da roupa que ela fica, ela então o acusa de tentar, de alguma forma seduzi-la, possuí-la à força, e por causa disso ele vai parar na prisão. Só que a Bíblia diz, irmãos, que ali na prisão Deus planeja uma situação, e José então sai, irmãos, diretamente da prisão, diretamente da masmorra, para ir se assentar em um trono. José sai do fundo de um calabouço para ir se assentar no mais alto posto do governo da sua época, sendo inferior apenas ao faraó. Você consegue entender que foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você?
que nós saímos da sepultura espiritual para sermos colocados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que nós saímos da tumba, da morte, que nós saímos da perdição, nós saímos do inferno para sermos colocados à direita de Deus o Pai, juntamente com Cristo Jesus. Não tem alguém feliz comigo aqui? Irmãos, em primeiro lugar, Paulo apresenta para nós, nesse texto que acabamos de ler, aquilo que o pecado fez contra nós. Antes de qualquer coisa, Paulo vai dizer: olha, você precisa entender o que o pecado fez com você, contra você. E preste atenção, nós muitas vezes não valorizamos o plano de Deus, o propósito de Deus, exatamente porque nós não entendemos o estado em que nós estávamos. Olha essa frase de Martim Lutero. Martim Lutero dizia: o erro de não sabermos e não entendermos o que o pecado traz, culmina em outro erro, que é não entendermos a graça de Deus. Porque nós não entendemos muitas vezes o estado em que nós estávamos, nós não conseguimos entender a infinita graça que Deus concedeu a cada um de nós. Por isso é que Paulo vai começar dizendo o seguinte: gente, vocês precisam entender o que o pecado fez contra vocês. E em primeiro lugar, eu não sei se você percebeu, Paulo diz que o pecado nos matou para Deus. Ele diz: vocês estavam mortos espiritualmente. Perceba, nós não estávamos mortos para o mundo, nós não estávamos mortos para a carne, nós não estávamos mortos para o diabo, mas nós estávamos mortos para Deus. Nós estávamos mortos para a sua palavra, estávamos mortos para a vida de oração, estávamos mortos para a comunhão dos santos, estávamos mortos para os dons espirituais, estávamos mortos para toda a graça e benevolência de Deus. Nós estávamos mortos para Deus. É por isso, irmãos, que não faz sentido nós esperarmos que uma pessoa que está morta tenha atitudes para com Deus como a gente tem. Não faz sentido. Por quê, querido? Porque essa pessoa está morta para Deus. Todo mundo aqui já deve ter ido em um velório, sim ou não? Sabe qual é a coisa mais triste de um velório? Sabe qual é a coisa mais triste? É que o morto não responde aos afetos que são direcionados a ele. Exemplo, no velório do meu pai, eu fiquei na cabeceira do caixão. Eu ajudei a fazer o velório do meu pai, eu chorei, eu estava triste, minha família chorou, mas o meu pai estava morto. Ele não podia responder aos estímulos, ele não podia responder aos sentimentos. Você vai no velório, às vezes o cara beija o defunto, mas o defunto não pode beijá-lo de volta. Por quê? Porque um morto não pode responder aos estímulos, não pode responder aos sentimentos, não pode responder aquilo que é direcionado a ele. Meu irmão, preste atenção, nós estávamos mortos antes, e não importa qual tipo de ação no campo da espiritualidade fosse destinado a mim e a você, nós não podíamos responder. Por quê? Porque morto não responde a Deus. E o Paulo vai dizer: sabe por que vocês estavam mortos? Primeiro, porque vocês não fizeram o que deviam fazer. Sabe por que vocês morreram? Primeiro, porque vocês não fizeram o que deveriam ter feito. Vocês não obedeceram a Deus. Ele deu leis, mandamentos, Ele estipulou regras para que o nosso relacionamento com Ele permanecesse ativo, permanecesse vivo. Mas vocês não fizeram isso. E segundo, sabe por que vocês estão mortos para Deus? Porque vocês fizeram o que não deveriam ter feito. A gente está morto, irmão, primeiro, porque não fizemos o que devíamos fazer, e segundo, porque fizemos o que não deveríamos ter feito.
Paulo diz: a razão da morte é essa. É muito simples, você morre porque não faz o que deveria fazer. E o que não deveria fazer, você acaba praticando. Você já ouviu isso, né? Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse continua constantemente diante de mim. Morte. E aí o pastor Márcio fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala o seguinte: o morto não pode fazer nada, o morto só pode feder. Morto não faz nada, o morto fede. Só que preste atenção, não importa qual tipo de estado de putrefação você se encontre, não importa se você está fedendo mais ou menos, o negócio é o seguinte: você está morto. A gente fica incomodado pensando assim: nossa, mas a vida do fulano fede muito, e a vida do ciclano fede pouco. Irmão, a questão não é o quanto fede, a questão é que os dois estão mortos. Não é o quanto de podridão pode ser percebido que é o problema. O grande problema é que os dois estão mortos. Eu sei que todo mundo já assistiu aquele filme, Meu Namorado é um Zumbi. Todo mundo já assistiu, né? Quem já assistiu esse filme aqui? Quem nunca assistiu esse filme? Você nunca assistiu Sessão da Tarde? Mas esse filme é muito engraçado, porque o cara está morto, sim ou não? E aí a menina, para causar uma boa impressão, ela passa um perfume nele, veste uma roupa bonita nele. Vocês lembram disso? Quem lembra disso aqui? Resolve? Não. E é isso que muitas vezes nós estamos tentando fazer com as pessoas que não têm crise. A gente fala para elas: para de fazer isso, para de fazer aquilo, você precisa parar de fazer isso, você precisa abandonar isso, você precisa abandonar aquilo. Meu irmão, isso é só colocar roupa em defunto, é só passar perfume em defunto. O problema dessa pessoa não é que ela fede, o problema dela é que ela está morta. E o que o morto precisa não é de restauração, o que o morto precisa não é de bons hábitos, boas práticas. O que o morto precisa é de ressurreição. Amém, queridos? E o Paulo diz que porque a gente está espiritualmente morto para Deus, porque não fizemos o que devíamos e fizemos o que não devíamos, ele diz: por essa razão vocês se tornaram escravos, em 3 aspectos. Primeiro, vocês se tornaram escravos do mundo, escravizados pelo mundo, escravizados pelo sistema do mundo. Gente, em outras palavras, sabe por que a gente é escravo do sistema do mundo? Porque a gente não consegue perceber que existe algo além daquilo que a gente chega aqui embaixo. A vida se resume aos parâmetros do mundo, se resume ao sistema do mundo, ao jeito do mundo, à forma do mundo, aos valores do mundo, aos desejos do mundo. Você não olha para cima, você vive com os olhos para baixo. É igual galinha, vive ciscando. É escravo do mundo. Segundo, e por que é escravo do mundo? Porque é escravo dos seus próprios apetites, porque é escravo da sua própria vontade. Então encontra no sistema do mundo uma maneira de satisfazer os seus apetites que são contrários a Deus. Encontra no sistema do mundo, encontra nas religiões que o mundo oferece, encontra nos valores que o mundo oferece uma maneira muito lógica, uma maneira muito confortável de satisfazer os padrões pecaminosos que a minha carne deseja. Irmãos, escute isso aqui. Quando Paulo fala de carne aqui, quando ele fala do corpo aqui, ele não está falando do nosso corpo físico, ele não está falando dessa carne, ele está falando do desejo pecaminoso que existe dentro de mim e de você, que é contrário à vontade de Deus. Escravos do mundo, vive com os olhos no mundo, sem perceber a realidade espiritual.
Olha que coisa interessante, semana passada nós falamos que um cristão, ele recebe o Espírito que abre os olhos dele para que ele tenha discernimento, para que ele tenha os seus olhos abertos para a realidade espiritual, para que ele perceba que além do mundo que ele pode perceber com os seus sentidos, existe um outro mundo que ele pode perceber por meio da ação do Espírito. Mas o cara que está morto não tem isso. Então o único universo, o único mundo que ele pode perceber é o mundo que está diante dele, é o mundo que os seus olhos contemplam, o mundo que a sua vontade anseia. Por quê? Paulo disse, porque por trás de tudo isso existe a manipulação de espíritos malignos, existe a manipulação do diabo. Aí você está dizendo assim, pastor, o senhor está falando comigo que todas as pessoas que não têm Cristo, essas pessoas são endemoniadas, que as pessoas que não têm Jesus, elas estão debaixo da influência, do governo, do controle de espíritos malignos. Escute isso aqui, escute isso, a palavra que Paulo usa aqui, para descrever a força de atuação de espíritos malignos sobre pessoas, é a mesma palavra que se usava no Império Romano, quando o exército romano entrava numa cidade, vencia aquela cidade, destruía tudo, tirava a roupa das pessoas, prendia essas pessoas com algemas e as obrigavam a prestar serviço a elas. É essa palavra que Paulo está usando. Aí você diz assim, pastor, mas eu não vejo todo mundo endemoniado, pastor, eu ando na rua, eu não vejo as pessoas assim. Mas escute aqui, a gente pensa que para alguém estar debaixo da influência de espíritos malignos, a pessoa precisa estar endemoniada, né? A gente pensa assim, deixa o Batman voar aí, gente. Eu já falei que esse morcego é endemoniado, nós temos que expulsar o demônio desse morcego. Escute isso aqui, olha para mim aqui. Psh, já foi lá para fora. Está vendo? É só repreender que ele saiu. Né? Escute isso aqui. A gente acha assim, não, para uma pessoa estar endemoniada, ela tem que virar o olho, falar com aquela voz grossa. Quem está aí? Mas escute aqui. A Bíblia diz que Judas estava endemoniado e ele não virou o zoinho. A Bíblia diz que Judas estava endemoniado e ele não trancou a mão, não caiu no chão, não rolou. Mas a Bíblia diz que ele estava debaixo da influência do próprio Satanás para que ele pudesse vender Jesus Cristo. Irmãos, escute isso aqui. Não se prenda a estereótipos. As pessoas que estão debaixo da influência das trevas não são apenas aquelas que aparecem na televisão, na igreja que você conhece, amém, queridos? Pessoas que não têm Cristo, que vivem na ótica desse mundo, que vivem para satisfazer as suas vontades, estão sendo manipuladas. Todo mundo aqui já assistiu aquele filme Matrix, né? Sim ou não? Quem já assistiu esse filme Matrix? Para mim é um dos melhores filmes que já assisti na minha vida, eu amo Matrix. Mas esse filme ensina uma coisa muito importante para mim. O que esse filme me ensina? É que você pode viver num mundo de ilusão, sendo drenado nas suas energias para satisfazer a vontade de uma outra pessoa. É isso que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, porque eu e você estávamos mortos para Deus, porque fizemos o que não devíamos, não fizemos o que devíamos, nos tornamos escravos desse sistema pautado numa cultura apenas fadada aos valores do mundo, nos tornamos escravos, influenciados diretamente, a um poder, a uma resistência sobre nós, da nossa própria vontade que encontra nos valores do mundo uma forma de satisfazer, e Satanás aproveita tudo isso para nos manipular, irmãos, porque nos quer ver contrário à vontade de Deus. Ou você acha que o nosso inimigo, o nosso adversário, vai tentar fazer algo com a finalidade de nos empurrar em direção ao nosso Pai Celestial, queridos? Esse era o nosso estado, escravos,
mortos, debaixo do poder da carne, debaixo do poder do mundo, debaixo do poder do diabo. Você consegue entender isso? Olha só, escute isso aqui essa noite. Existe uma diferença muito grande de você lutar contra o pecado sendo escravo dele e você sendo senhor sobre ele. Na verdade, pessoas que estão debaixo do domínio do pecado nem lutam contra ele, vivem nele dissolutamente. Irmãos, a questão aqui não é se você entrou numa igreja, a questão aqui não é se você está num hall de membros, a questão aqui é se a vida de Deus está em você, é se você nasceu de novo, se você experimentou de uma nova vida, se essa nova vida tem se manifestado de uma tal forma, que você tem percebido que a própria vida do Cristo está em você, porque preste atenção, se você ainda não provou dessa nova vida, o estado em que você se encontra para Deus, é esse estado de morte. Ainda que você seja um cara religioso, ainda que você seja uma boa pessoa, ainda que você tenha aquele famoso discurso, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de mal para ninguém, a questão não é o cheiro, a questão é o seu estado, e para Deus você está morto. Mas tem um versículo nesse capítulo que é extraordinário. O verso 4, Paulo diz: mas Deus, alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Não, dá uma glória a Deus muito forte, muito. Diga, mas Deus. Meu irmão, que tipo de esperança pode vir de um cemitério? Você consegue entender que quando Deus olhava para a terra parecia um grande cemitério, cheio de tumbas e lápides escritas: esse está morto porque não fez o que devia, e fez o que não devia. Você consegue entender isso? A terra parecia um grande cemitério, mas a vida veio a nós, a vida desceu ao cemitério, aleluia! Diga glória a Deus! Meu irmão, toda a esperança que é oferecida nesse capítulo por parte do apóstolo Paulo, não vem de mim, não vem de você. Toda a esperança, irmãos, que é oferecida nesse capítulo, se encontra apenas em uma pessoa, e a única pessoa que pode nos oferecer esperança nesse estado de morte, em que nós nos encontrávamos, é Deus. Mas Deus, diga Deus, aleluia, meu Deus, gente. Mas Deus, e Paulo vai descrever aqui 3 coisas que Deus fez por nós. Primeira coisa, Deus nos amou. Diga, Deus me amou. Mais uma vez, diga. Quantos são casados aqui? Levante a mão, só os casados. Eita, glória a Deus, dá um glória a Deus, aleluia. Você é casado, glorifica a Deus pelo seu casamento, querido. Faz raiva nos solteiros essa noite, aleluia. Estou brincando. Escute aqui, quando você foi casar, tenho certeza que você escolheu o melhor, sim ou não? De onde veio esse amém? De onde veio? Aqui, aí. Dá uma glória, ali, o Jefferson aí, é maravilha de Deus, está comigo. Quando você foi casar, você escolheu o melhor, sim ou não? Quantos fizeram a melhor escolha? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Irmãos, eu fiz a melhor escolha que eu poderia ter feito, glória a Deus. Mas Deus escolhe os piores. Deus amou você. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus escolheu você. Em primeiro lugar, querido, Deus nos amou. Ele amou gente morta, Ele amou gente que fedia, Ele amou gente que tinha o compromisso de viver no mundo debaixo da vontade da carne, de ser influenciada por Satanás. Foi esse tipo de gente, em primeiro lugar, que Deus amou. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Segundo, Deus não apenas amou, Deus deu vida.
Ele nos amou. Segundo, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é um presente, é um dom de Deus. Meu irmão, se você não fica empolgado, eu fico empolgado por você, porque eu estava morto e revivi, eu estava perdido e eu fui achado, eu estava num cemitério sepultado, debaixo de 7 palmas, na minha lápide estava escrito: é pecador, está morto, e Deus me tirou da tumba espiritual, para ter uma vida e um relacionamento com Ele. Aleluia! Cara, o dia que eu entendi isso, gente, eu entendi isso aqui há uns 4 anos atrás. Eu passei uma semana chorando. Eu falava disso, eu chorava. Isso aqui é sensacional. Deus nos ressuscitou. Qual é o maior milagre que um ser humano pode experimentar? Qual é o maior milagre que você já viu na sua vida? Olhe para você, você é esse milagre, você está vivo. Deus te ressuscitou para Ele. Ele te ressuscitou. Terceiro, Paulo diz que Ele nos exaltou. Gente, isso aqui é sensacional. Olha as palavras que Paulo usa para descrever as ações de Deus em meu favor e seu favor. Olha o que ele diz: Ele nos ressuscitou, Ele nos fez ascender juntamente com Cristo e assentar com Cristo à direita de Deus nas regiões celestiais em Cristo. Meu irmão, eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas você, aleluia, aleluia. Você já parou para pensar que as mesmas palavras que o texto bíblico usa para descrever a maneira como Deus exaltou o seu Filho são as mesmas palavras que ele usa para descrever o que Deus fez por mim e por você? O Filho de Deus estava morto e Deus o ressuscitou. Deus o elevou às alturas e o colocou à sua direita, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesse século, mas também no vindouro. E o que Deus fez por nós? Ele nos ressuscitou. Ele nos fez assentar com Ele à sua direita, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Meu Deus, nós fomos tirados da tumba para o trono. E por que Deus faz isso? Porque Ele quer se gabar através de você. Deus quer se gabar através de você. Ele quer mostrar para o mundo inteiro o quanto Ele pode ser bom, pelo fato de escolher alguém que estava morto, ressuscitá-lo, exaltá-lo, colocá-lo à sua direita, para que as pessoas conheçam o quanto o seu amor é infinito. Gente, isso aqui é muito demais, muito poderoso. E por último, para nós terminarmos aqui, a ação do pecado contra nós, a ação de Deus por nós, nos amou, ressuscitou e nos fez assentar com Cristo. E o Paulo termina dizendo o que Deus quer fazer através de nós. Diga glória a Deus. Olha o que o Paulo termina dizendo: porque somos, na versão NVI, verso 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que você andasse nelas. Todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de assistir, né, um documentário, a história de alguém que passou por uma experiência difícil. O cara às vezes fica em coma vários meses e de repente ele volta e aquele cara tinha uma vida toda atrapalhada, mas a experiência do coma faz com que ele volte e mude de vida. Alguém já viu isso aqui? Quando já viram isso aqui? Ou às vezes a pessoa, né, tem uma parada cardíaca, os médicos até tiram o coração da pessoa, volta e de repente o coração começa a pum, 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 e a pessoa e aí a pessoa que estava com a vida toda bagunçada volta, tem uma vida totalmente diferente.
Irmãos, é isso. Você estava morto para Deus, Deus te ressuscitou para Ele. Ele te amou, Ele te colocou juntamente com o Filho dele à sua direita. Diga glória a Deus. Repreende, sai daqui, demônio do morcego, rapa daqui em nome de Jesus. Olha aí, ó, tá resistindo, hein? Foi embora. Você pode dar uma glória a Deus, bora aplaudir o Senhor por isso. Que é isso, hein? Você viu? Satanás estava manifestando aqui, você não viu, mas ele estava manifestando aqui no nome do morcego, nós mandamos embora e foi embora, aleluia. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Te colocou à direita dele, e agora, o que resta para você? Ser diferente. O que resta para você é ser uma pessoa diferente, é viver as boas obras que Deus preparou para você de antemão, para que você andasse nelas. O que resta para nós é sermos diferentes. Não dá para ser igual, porque você não é mais a mesma pessoa, você está vivo. Não dá para ser mais igual, porque você estava morto para Deus e agora você está vivo. Não dá para ser mais igual, porque você estava separado e agora você está vivo. É ser diferente. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você que nessa noite, o teu casamento pode ser diferente, a tua família pode ser diferente, a tua relação com a sociedade pode ser diferente, a tua relação com aquilo que está aí dentro do teu coração tentando conduzir você para fora do propósito de Deus pode ser diferente. Por quê? Porque Deus criou você para boas obras. Ele criou você para viver de uma maneira diferente. Você foi criado em Cristo Jesus para andar em novidade de vida. A novidade de vida que Deus preparou para todos aqueles que agora estão vivendo por causa dele. Cara, eu gosto muito desse texto. Paulo fala assim: porque somos feitura sua. A palavra feitura é poema. Porque somos o seu poema, criados em Cristo Jesus. Diga comigo, criados em Cristo, para as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Escute aqui, vou falar isso aqui, nós vamos encerrar. Gente, isso aqui é muito bom, irmãos. Isso aqui é muito bom. Pense numa forma, pense num molde. Queria poder não tem uma cadeira aí? Pega essas duas cadeiras para mim, Pedro, por favor. Obrigado, Pedro. Vamos aplaudir o Pedro, gente. Santo varão, que maravilha. Obrigado, Pedro. Gente, olha para essas cadeiras. Qual delas foi feita primeiro? A azul. Irmãos, sabe por que é difícil identificar qual delas foi feita primeiro? Porque elas foram feitas a partir do mesmo molde, elas foram feitas a partir da mesma forma, e porque elas foram feitas a partir do mesmo molde, da mesma forma, elas podem desempenhar a mesma função. Eu posso sentar em uma, eu posso sentar na outra. Será que você consegue entender que Deus usou o molde de Cristo para colocar a matéria-prima que era você? Não. Você não está comigo aqui? Ressuscita comigo aqui essa noite. Acorda, ressuscita comigo aqui essa noite. Presta atenção, meu irmão. Você era uma matéria bruta, amém? Morto. Mas Deus tinha um molde para você, Deus tinha uma forma para você, Ele tinha um plano para você, Ele tinha um projeto. Antes da fundação do mundo Ele já sonhava com você, já tinha escolhido você para Ele, e já tinha
traçado um destino de antemão para que você vivesse nele. Sabe o que ele fez? Quando houve a ocasião oportuna por meio do Evangelho, ele alcançou você. Você ouviu a palavra, você creu na verdade, o Evangelho que te salvou, e por causa do Evangelho, da ação do Espírito Santo, você recebeu vida, você foi ressuscitado. E aí Deus pegou, colocou você numa forma para que agora você dê conta de fazer e ser aquilo que o molde que você foi posto faz e é. Quem é o seu molde? Quem é a sua forma? Você dá conta. Eu vou repetir, você dá conta. Eu vou repetir, você dá conta. Você pode, em Cristo você pode. Você pode. Pastor, eu não dou conta de vencer o pecado. Pastor, você pode. Você foi criado para isso. Você foi criado para isso. Você foi criado para isso. Você foi criado em Cristo para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que você andasse nela. Se você está vivo, se você foi reconciliado, se você está espiritualmente assentado diante de Deus em Cristo, meu irmão, o resultado é vida nova. É vida nova. Diga para quem está perto de você: você pode. Diga para ele: você pode. Por que você pode? Porque você é bom, sim ou não? Porque você é forte, sim ou não? Porque você é o melhor, sim ou não? Sim ou não? Não, você pode porque você está em Cristo, porque a sua vida vem de Cristo, porque tudo que Ele é agora pode se manifestar através de você. Alguém pode dar uma glória a Deus? E aí eu vou puxar a orelha, amém? Não tente moldar o Cristo à sua forma. Não tente adaptar a forma. Não tente negligenciar a forma. Tem um molde. Se adeque a ele. Se conforme a ele. Tem alguém comigo aqui? Qual é a forma que a sua vida está expressando? Qual é a forma que os seus atos estão expressando? Minha esposa fez um bolo hoje, um bolo de milho. Tá top, irmãos. Eu só não posso comer, porque eu tenho que emagrecer. Mas olha só, o bolo saiu no formato da forma. Deixa a sua vida ter o formato do molde, do padrão. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar. Nossa, irmãos, eu não sei vocês, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, aleluia, Bolsonaro. Os cristãos esses dias estavam mais empolgados, alguns, né, não todos, não vou generalizar não, mas tinha alguns cristãos que estavam mais empolgados com o Bolsonaro do que com a Bíblia, né? Mais Bolsonaro do que Jesus, né? Irmão, a gente está vivo para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que a gente andasse nelas. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Não precisamos mais ficar na morte. Não precisamos mais ficar ciscando. Não precisamos mais viver pelos impulsos da carne, como animais movidos pelos impulsos. Não precisamos mais viver debaixo da opressão das trevas. Podemos ter vida. Pai, obrigado porque a gente pode responder aos teus afetos, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos toca e a gente sente.
Yeah! Obrigado, Pai, porque quando o Senhor nos abraça, nós sentimos o Teu calor. Quando o Seu Espírito se move, isso causa calafrios, causa emoções, a gente chora. Porque a gente está vivo, Pai, a gente está vivo, e nós podemos responder aos Teus afetos por nós. Podemos viver uma vida nova, Pai, por Tua causa, por causa do Teu Filho, por causa do Teu Espírito Santo. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque nessa noite eu entendi que eu estava morto. Diga: Deus, meu estado era deplorável, mas o Senhor me amou. Diga: Jesus morreu por mim, e por causa disso eu posso viver, por causa disso eu posso ressuscitar. Diga: Jesus, recebe a minha vida, eu me entrego a Ti, a Tua voz me chamou. Diga: e eu me entrego, a Tua voz me chamou. Diga: e eu me rendo. Diga: a Sua voz nessa noite abriu a minha tumba. Diga: a Tua voz nessa noite me tirou da sepultura. Diga: por isso eu me entrego, por isso eu me rendo, Jesus. Diga: toma a minha vida. Ore também dizendo: e eu que estava, Jesus, contigo, mas eu me afastei, hoje arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Tem alguém aqui, ou nos assistindo em casa, que fez essa oração pela primeira vez, e você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Eu queria orar com você. Se você quer tomar essa decisão hoje, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Ou talvez alguém que está aqui, afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje fala assim: eu quero voltar. Se você é essa pessoa que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos, por favor. Eu quero conhecer você, quero orar por você. Tem alguém? Levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero conhecer você, quero orar por você nessa noite. Bem alto. Isso. Tem alguém aqui que deseja tomar essa decisão nessa noite, de entregar a sua vida a Cristo, ou de voltar para o Senhor Jesus? Levante bem alto uma das suas mãos. Se eu não estiver vendo a mão, irmão, vocês me ajudem aí, amém? Existe alguém aqui? Existe alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, que foi semeada aqui em cada coração, Pai. E por aqueles que também receberam a Tua palavra em casa, Senhor, onde quer que, amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Obrigado, querido, glória a Deus. Tem mais alguém? Eu não vi a mão dela, eu falei: gente, vocês me ajudam aí se eu não estiver vendo. Glória a Deus. Mais alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Glória a Deus. Existe mais alguém? Tem uma mão levantada aí? Tem mais mão levantada aí? Mais alguém? Aonde? Vem cá, meu filho, corre aqui. Vem cá. Isso. Aleluia. Tem mais alguém, irmãos? Que maravilha. Deus é bom. Vira para quem está pertinho de você e diga para ela: e aí, meu irmão? Não, mas pelo amor de Deus, desse jeito aí você não convence nem, tipo assim, né? Tipo assim, você não vai convencer ninguém mesmo, mas fala assim: e aí, meu irmão? Isso. Mais alguém? Glória a Deus. Tem mais alguém, irmãos? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá então. Glória a Deus por essas duas vidas, amém? Que se rendem ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esses dois queridos, porque o Senhor os chamou, Pai, e eles ouviram a Tua voz. Como diz a Tua palavra, ali no Evangelho de João: as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, e elas te seguem. Esses dois queridos ouviram a Tua voz nessa noite, e eles estão te seguindo, Senhor. E Pai, eles não estão sozinhos, nós estamos com eles, porque eles estão seguindo o Senhor, nós estamos juntos em também segui-lo.
o que nós pedimos é que, na caminhada com o Senhor, assim como o Senhor tem feito em nós, o Senhor também faça na vida deles tudo novo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esses dois queridos aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe, querido. Olha só, eles vão em nome de vocês, tá? Bem rapidinho, pode seguir os dois aqui. Isso, glória a Deus, amém, irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Dá um abraço quem está perto de você, lembrando que a nossa lojinha está lá à direita. Quem puder e quiser, pode passar lá e adquirir o material do Cristo Vivo, tá bom? Deus te abençoe, uma boa semana, vai na graça, vai na paz, em nome de Jesus, amém.